Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Na semana passada, eu publiquei a história da Caixa Wipart, de 6 anos, e durante esse vídeo mencionei como havia uma conexão estranha entre o caso da Caixa e outro caso que ocorreu ao mesmo tempo na Austrália. Se ainda não viu o vídeo da semana passada, deixarei o link no final da história de hoje. Mas, enquanto isso, vamos voltar para 2010 para analisar o caso de Christy McDougall. De Sydney, Christy McDougall, de 31 anos, morava nos arredores de Sydney com seu filho Harry, que tinha quase 2 anos de idade. Ela também morava com seu pai, Don, e com a parceira dele. No sábado, 19 de junho de 2010, Christy deixou Harry na casa dos avós paternos para sua visita mensal. Ela foi vista por amigos na Park Road, em Homebush, por volta da 1 da tarde e disse a eles que estava indo para Bankstown, a cerca de 15 minutos dali. Às 15h15, o telefone de Christy já estava desligado. Um dos amigos de Christy entrou em contato com o pai dela, Don, para informá-lo sobre isso, já que era algo totalmente fora do comum para ela. Embora inicialmente isso não tenha causado muita preocupação. Quando Christy não buscou o filho após a visita aos avós, amigos e familiares perceberam que algo estava errado. Christy foi dada como desaparecida. Acredita-se que, no momento do desaparecimento, Christy estava vestindo um moletom rosa-choque, calça de moletom preta e tênis brancos. Ela tinha cabelos castanhos longos e olhos azuis, media 1,60 e 2 metros de altura e tinha porte magro. A última vez que Christy foi vista foi quando saiu de Homebush em seu Ford Falcon verde escuro. Embora se soubesse que Christy já havia lutado contra as drogas no passado, e naquela época um desaparecimento prolongado não seria fora do comum para ela. Tudo mudou depois que Christy ficou grávida. Depois que ela engravidou, ela colocou a vida nos trilhos, disse uma amiga. Ela era simplesmente uma mãe fantástica. Entrevistas detalhadas foram feitas com família, amigos e conhecidos de Christy, enquanto peritos forenses coletaram DNA em sua casa. 2 dias após seu desaparecimento, o carro de Christy foi encontrado estacionado em uma zona de proibição de parada na Jackson Street, em Irvington, a 5 quilômetros de sua casa em Carlingford. No dia 29 de junho, a equipe de homicídios já havia se juntado às buscas. O pai dela ainda esperava que encontrassem sua filha com vida. Talvez, ele disse, tudo tenha sido demais para ela e ela decidiu que precisava de uma pausa. Ele fez um apelo diretamente para sua filha. Por favor, nos envie um sinal, nos deixe saber que você está bem. Nesses tempos difíceis, vocês se apoiam, disse ele, acrescentando que está em contato com Carol, mãe de Christy e sua ex-esposa. O dia 23 de julho, segundo o aniversário do filho dela, passou sem sinal do que ocorreu com Christy. Ela estava ansiosa por esse dia e já tinha comprado presentes e decorações para comemorar a ocasião antes de desaparecer. A polícia renovou o apelo para ajudar a encontrá-la, afirmou o comandante da equipe de homicídios, detetive superintendente Peter Cotter, aos repórteres. Gosto de pensar que existe alguém lá fora que ainda não apareceu ou que até agora só revelou meias verdades. A realidade é que ela tem laços familiares próximos e seu desaparecimento não condiz com seu comportamento. Estamos tratando isso com a máxima seriedade. Foi relatado que a polícia havia interrogado um homem que eles acreditavam ter mentido para eles e em quem eles acreditavam. Christy pode ter ido para Bankstown comprar drogas no dia em que desapareceu. Então, no dia 11 de agosto, o caso tomou um rumo ainda mais sinistro. Uma mulher da região que afirmava ter poderes especiais e estava tentando sentir o paradeiro da menina de 6 anos desaparecida. Caixa Wipart havia encontrado o torso de uma mulher adulta, enrolado em plástico, deitado na margem de um riacho, em uma área remota de um local sagrado aborígene. A inspetora-chefe Pamela Young, da equipe de homicídios do Comando Estadual de Crimes, disse aos repórteres que, para aqueles que acreditam nessas coisas, ela entende. A mulher acha que pode ter alguns poderes nesse sentido.
Havia um pensamento na cabeça dela, aparentemente, de que vir aqui poderia ajudar no caso, mas não ajudou. São circunstâncias bastante incomuns que nos trouxeram aqui. Que ela pensasse isso inicialmente e depois realmente encontrasse o corpo, mas certamente não é a nossa criancinha. Acrescentou que a polícia investigava as circunstâncias que levaram a mulher, sem nome divulgado, a encontrar o torso. Foi constatado que ela não teve envolvimento em nenhum dos casos. Os investigadores procuraram a cabeça, braços e pernas desaparecidos na área, mas não tiveram sucesso. Não estava claro há quanto tempo o corpo estava no local. Os entes queridos de Christie aguardaram angustiados para saber se o torso era dela, já resignados a um desfecho ruim. Tudo o que podiam fazer era esperar e ter esperança. Posteriormente, foi confirmado que o torso realmente pertencia a Christie. Apesar das evidentes dificuldades em solucionar um crime com apenas um torso. 8 dias depois, a imprensa noticiou uma grande atualização. Foi estabelecido que Christie foi estrangulada e afogada antes de seu assassino cortar sua cabeça, braços e pernas e então descartar seu torso. Além disso, um homem e uma mulher haviam sido acusados em conexão com o caso. Robert Best, de 48 anos, foi acusado de assassinato e Deborah Hogdon, de 42 anos, foi acusada de ser cúmplice após o fato. Deborah recebeu liberdade condicional e teve que se apresentar diariamente à delegacia de polícia de Eastwood. Não tente fazer contato. Robert não tinha permissão para solicitar um passaporte, nem se aproximar de qualquer porto de embarque internacional. Enquanto isso, Robert permaneceu na prisão aguardando julgamento. Deborah confessou à polícia e detalhou o assassinato, enquanto Robert declarou ser inocente. Baseando-se predominantemente no depoimento de Deborah, o caso apresentado pela polícia foi o seguinte. Eles acreditavam que Deborah e Christie entraram na casa de Robert em Dundas em algum momento, após as 14 horas do dia 19 de junho. Christie tinha metanfetamina, também conhecida como ICE para Robert. Quase imediatamente após entrar no apartamento, Robert agarrou Christie e começou a estrangulá-la com uma corda fina, puxada com força ao redor do pescoço dela. Enquanto Christie lutava, Deborah tentou intervir, mas Robert teria ameaçado que ela seria a próxima. Estrangulando Christie, Robert teria dito: "Isso é pelas crianças." Robert acreditava que Christie havia contado para sua ex-parceira que ele era usuário de drogas intravenosas, o que resultou em ele ser proibido de ver seus filhos. Nesse momento, alguém bateu na porta pedindo Valium. A polícia afirmou que Robert ameaçou Deborah com uma faca e mandou que ela atendesse e agisse normalmente. Por uma fresta na porta, Deborah disse à testemunha que eles estavam jogando um jogo e entregou o Valium. A essa altura, a polícia alega que Christie já estava inconsciente. Roberto então encheu uma lixeira plástica do apartamento com água e colocou a cabeça de Christie nela por um tempo. A declaração da polícia acrescenta que sangue e bolhas foram observados na água nesse momento. Deborah disse ainda que, após matar Christie, Roberto profanou sexualmente seu corpo. Roberto e Deborah mais tarde se encontraram no Hotel Irmington, onde tomaram alguns drinks, usaram o gelo que pegaram da bolsa de Christie e jogaram nas máquinas de pôquer. Enquanto Roberto instruiu Deborah a agir normalmente e disse que cuidaria do corpo da vítima, eles sabiam que seriam capturados pelas câmeras de segurança, o que poderia lhes dar um possível álibi. O corpo de Christie foi então levado para uma unidade vizinha e colocado no chuveiro. Roberto supostamente deixou o carro dela em uma área proibida, onde foi achado dias depois. A polícia afirmou que, algum tempo depois, o acusado esquartejou a vítima, removendo cabeça, braços e pernas. Depois, ele jogou as partes do corpo em lixeiras de vários bairros da região. Agora resta quase nenhuma esperança de encontrá-las um dia. Acredita-se que, aproximadamente 2 semanas após o assassinato, Roberto descartou o torso de Christie na reserva em Dunside. A polícia havia constatado, por meio de registros telefônicos, que uma declaração dada por Roberto e Deborah no dia 24 de julho, afirmando que tinham visto Christie pela última vez após um sorvete em Homebush no dia do suposto assassinato dela, era falsa.
A dupla foi novamente interrogada após a descoberta do torso. Então, no dia 18 de agosto, sensibilizada pelo apelo do pai de Christie por informações, Deborah foi falar com a polícia para contar todos os detalhes. Isso acabaria formando a base do caso da polícia contra a dupla. O pai de Christie ficou surpreso com a alegação de que sua filha havia se envolvido em uma negociação de drogas no dia de sua morte, afirmando que isso não é consistente com o que eu sei, mas a polícia diz que mensagens de texto confirmam que Christie pretendia fazer um acordo com Roberto. O pai dela também disse que eles sabiam que Roberto tinha sido amigo de sua filha, acrescentando que ele parecia estar apaixonado por ela. A audiência de sentença de Deborah aconteceu primeiro nisso. Ela disse como constantemente se questionava sobre por que havia esperado 2 meses antes de procurar a polícia. Eu não poderia ter evitado o que aconteceu com Christie, mas me pergunto por que não consegui falar antes. Ela continuou dizendo que tinha medo de Roberto, que havia dito que ela seria a próxima e por isso fez exatamente o que lhe mandaram. O advogado de defesa de Deborah, Ricardo Botão, Santa Catarina, argumentou que o juiz poderia impor uma sentença suspensa, citando a ajuda de Deborah às autoridades e o fato de ela ter testemunhado contra seu ex-amante. Ela é triste, solitária, traumatizada e usou álcool e drogas como automedicação. No entanto, Keith Alder, representando a coroa, disse que isso seria manifestamente inadequado. Mencionou um período de 2 meses antes de Deborah procurar a polícia, mesmo ela já tendo parado de falar com Roberto. No início de julho, o tribunal determinou que Deborah fosse colocada sob um termo de bom comportamento, o que significa que ela não cumpriria pena de prisão. O julgamento de Roberto então aconteceu em junho de 2012. O promotor da coroa, Cristóvão Maxwell Queen's Counsel, afirmou que Deborah seria uma testemunha-chave no julgamento. O júri foi informado de como Christie havia cortado o fornecimento de drogas para Roberto porque ele não estava pagando. Mas ela concordou em ir ao apartamento dele no dia de sua morte depois que ele disse que tinha dinheiro para a ICE. Os eventos, como descrito antes, foram relatados ao tribunal e o júri também ouviu o depoimento do companheiro de cela de Roberto, que perguntou se ele havia cortado a garganta de Cristiane. Segundo o colega de cela, Ricardo respondeu: Não é bem isso, eu a cortei em pedaços. Aquela viciada estúpida mereceu isso. O júri também ouviu como Roberto contou a um amigo durante uma ligação telefônica gravada da prisão que foi Deborah quem matou Cristiane. No entanto, o promotor da coroa rejeitou essa alegação, afirmando que Roberto estava desesperado para colocar a culpa em outras pessoas. Em um momento, ele chegou até a fornecer detalhes de que Cristiane teria sido sequestrada por membros de uma gangue de motoqueiros. A defesa alegou que o depoimento de Deborah era fantasioso e ilógico, afirmando que ela recebeu uma redução em sua sentença por testemunhar contra Roberto, e que claramente havia mentido em seu depoimento. A defesa também afirmou que Christie estava envolvido nos riscos ocupacionais do tráfico de drogas, incluindo um negócio de $20.000 australianos. No dia do desaparecimento dela, ele pediu ao júri que considerasse outras possíveis causas da morte. Ao decidir se vocês podem aceitar a senhorita Hodgen como uma testemunha confiável e precisa, vocês precisam analisar sua honestidade e precisão, disse a defesa em suas considerações finais ao júri. Por que você mataria uma pessoa que tem te fornecido metanfetamina, da qual você é psicologicamente dependente? O júri se retirou para deliberar e, no 4º dia, retornou com o veredito de inocente da acusação de assassinato e inocente da acusação alternativa de homicídio culposo. O pai de Christie McDougall, Don, que esteve presente durante todo o julgamento de 5 semanas, parecia chocado quando o veredito foi anunciado. Ele recusou-se a comentar com a imprensa do lado de fora do tribunal. Em agosto de 2012, em uma sentença proferida na Suprema Corte de Nova Gales do Sul, o juiz Stephen Rothman manteve a acusação menor de interferência indevida em restos humanos. Ele disse que, embora nenhuma prova isolada comprove, além de qualquer dúvida razoável, o crime em questão, seria contrário ao bom senso e à experiência comum se o Sr. Best não tivesse desmembrado o corpo. O juiz Rothman disse que aceitou as evidências de que Christie havia sido desmembrada com um serrote, que a ferramenta foi emprestada por Roberto
e que depois foi encontrada em sua van com substâncias compatíveis com o DNA dela. Essas evidências e outros fatores levaram à sua conclusão, disse ele, mas rejeitou a acusação de que Roberto interferiu no corpo de Christie, pois ela dependia do depoimento de Débora, que considerou não confiável. Ao proferir sua sentença, o juiz Rothman disse que concordava que a promotoria não conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, que Roberto matou Christie, acrescentando que é igualmente provável que a senhora Ogden tenha matado a vítima, ou talvez ambos estivessem envolvidos, ou, embora menos provável, uma terceira pessoa desconhecida. Roberto enfrentava uma sentença máxima de 2 anos por interferir em restos mortais humanos, mas seria libertado quase imediatamente, pois estava preso aguardando julgamento desde 18 de agosto de 2010. Em 2014, ele foi acusado de intimidar o policial que apresentou a acusação de assassinato contra ele, depois que ele supostamente entrou na delegacia de Blacktown e pediu para falar com o detetive Matheus Fulham ao telefone. Ele disse ao policial de plantão, Samay Morgan: "Fui absolvido de assassinato. Ele me assedia o tempo todo." Ao ser questionado sobre denunciar, Roberto teria dito ao sargento Morgan: "Vocês são todos corruptos." E só dizer para ele que, se não recuar, eu vou pegar uma arma e matá-lo. O detetive Fulham testemunhou em uma audiência no tribunal local de Blacktown no ano passado que se sentiu intimidado após ouvir sobre a conversa. O detetive disse que sabia muitas coisas sobre Roberto e acreditava que ele era totalmente capaz de cumprir a ameaça. No entanto, o magistrado rejeitou a acusação porque a ameaça não foi feita diretamente ao detetive Fulham. Essa decisão foi anulada em recurso pelo juiz da Suprema Corte, Roberto Holm, que concluiu que não era necessário comprovar que a ameaça foi feita na presença do detetive Fulham. O juiz Holm anulou a decisão de rejeitar a acusação e determinou que o caso voltasse ao tribunal local. Se fosse considerado culpado, poderia receber até 5 anos de prisão. No entanto, não consegui descobrir o desfecho desse caso. Se algum de vocês tiver uma atualização sobre isso, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail tcrimeriel@gmail.com. Certo, agora é hora de seguir com alguns crimes menores. E agora vamos para Buffalo, em Nova York. E Beth teve a gentileza de nos enviar o seu gatinho criminoso para todos nós. Então o famoso Catus Maximus já está na televisão e depois gosta de sentar nesta caminha na parede. Catus Maximus é culpado de ser adorável e travesso. E também acabou de comemorar recentemente seu primeiro aniversário, no dia 18 de novembro, sendo cuidado e amado por Beth. Se você quiser enviar a foto de um dos seus pets, por favor me envie um e-mail para tcrimeriel@gmail.com. Por favor, lembre-se de se inscrever e muito obrigado por ouvir o caso de hoje. Na próxima semana, provavelmente vamos abordar um caso dos Estados Unidos. Obrigado por ouvir o Crime Real. Fique seguro. Até logo. Irmington, Nova Gales do Sul, recebeu o nome de uma vila em Devon, na Inglaterra, onde um explorador chamado Edmund Lockyer morava, e ele deu o nome de Irmington à cidade australiana. Até logo.